Maiara e Annabelle, Animalu e produções animadas da Globo Filmes mostram que as IPs brasileiras só estão começando. Uma série live action será produzida baseada na HQ brasileira Maiara e Annabelle, criada por Pablo Casado e Thales Rodrigues. A produção, que será pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, e pela Clube Filmes, ainda não tem data de estreia e nem canal de distribuição. Já a personagem Animalu, da Combo Studio, que já é sucesso na internet e na Cartoon Network, foi a garota propaganda contratada pela NVIDIA para promover a nova linha de placas de vídeo da empresa, a GeForce RTX, das placas de vídeo. 3 peças de animação foram produzidas e uma delas já está disponível no canal do YouTube da personagem. Aliás, excelente, vou comentar já. E as organizações Globo vêm investindo em longas animados. Teremos aí o Perlimps, do Ale Abreu, que será exibido no Festival de Annecy desse ano, que acabou de começar. Provavelmente vai ser aqui, nossa edição já vai estar no ar, vai ser a exibição dia 16 de junho. É uma produção da Globo Filmes, Gloob e também da Sony Pictures. Temos também um outro filme, A Arca de Noé, e aqui, deixa eu ver, dirigido pelo peruano Lua de Léo, que terá Marcelo Adnet e Rodrigo Santoro emprestando suas vozes para os personagens principais. Também tem coprodução da Globo Filmes e Telecine. A produção é da Gulani, que fez o Seninha e a Pista Maluca, e também da Vídeo Filmes, e também da Simbiosíndia e da CMG USA, USA. E um outro filme legal, que, aliás, eu tenho um amigo que também está trabalhando nesse projeto aqui, que é o Abá e Sua Banda, que tem a direção de Humberto Avelar, produção da Fraia Produções, e coprodução da Globo Filmes, tem estreia programada para 2024. Desenvolvimento do visual de animação está a cargo de Pedro Conte, que dirigiu o curta Tamo Junto. Eu fiz aqui umas anotações para falar um pouco sobre essas novidades. Acho que eu vou começar primeiro pela Animalu, que eu estava até comentando com o Paulo aqui antes da nossa gravação, que é uma animação para fazer uma propaganda, publicitária aí para as placas de vídeo da NVIDIA, uma animação de 2D cutout, nesse estilo. Foi produzida pela Combo Studio, com 16 profissionais, e vinculado em todas as mídias sociais. A última vez que eu vi o vídeo, que é o vídeo se chama Villain Destruiu Meu Vídeo, que é um desses 3 vídeos promocionais, já teve 177 mil visualizações apenas no YouTube. Eu ainda não consegui ver no TikTok nem nas demais, mas vou dizer que é uma animação muito bonita, muito bem-humorada. Eu acho que nisso os animadores brasileiros contemporâneos estão se dando muito bem, que eu acho que para você fazer esse tipo de animação com viés publicitário, que você está fazendo um comercial para alguma empresa, você tem que ser muito criativo para não ficar muito na cara que é um comercial, Eu acho que aqui no caso eles fizeram muita criatividade, eu gostei bastante. Não sei se o Paulo quer comentar. Você assistiu, Paulo? O vídeo, assisti, achei muito bom. Assim, eu sempre gostei das animações da Animalu, nunca acabei acompanhando, tanto que, assim, brincadeiras à parte, eu tô realmente parando para assistir Irmão de Jorel agora, já tô quase terminando a primeira temporada, mas sempre peguei alguns curtas, principalmente quando ela tava ainda na internet só, Hoje ela é oficial Cartoon Network, E nossa, o roteiro muito redondinho, muito bem feito. Você assiste, você não vem com esse peso, aquilo não parece uma publicidade. Isso que é uma coisa que isso eu achei muito bom. A qualidade da animação é Combo Studio, então é top de linha, sabe? Muito, muito boa mesmo. E mesmo sendo animação 2D cutout, que é uma moda, que é mais fácil para ter esse estilo, ao invés de ter toda aquela produção 2D tradicional que a gente tanto gosta, os estúdios acabam investindo mais no cutout, mas eu achei muito bem feito, muito bem conduzido, o roteiro realmente não parece publicidade, acho que até que serve como um grande exemplo, Eu acho que a gente tem reclamado muito de
publicidade ultimamente, até estava discutindo isso com um amigo outro dia, né, que a gente vê os comerciais de TV que eles não são marcantes, né? Você lembra de poucos em relação aos que eram vinculados aí na década de 80, de 90, no começo dos anos 2000 também tinha alguns muito bons. Hoje tem alguns, mas muito menos do que hoje, né? E recentemente eu vi uma publicidade muito criativa da corporação da Virgin, né, que também tem navios de cruzeiro, e eles tinham uma ideia de fazer era um comercial para cruzeiros só para adultos, né, que não permite menores de 18 anos. E aquela história, é o tipo de produto que você tem para divulgar, que é uma coisa que, dependendo de como você faz, você vai alienar, você vai ofender parte do seu público, né? E ali eles tiveram uma grande sacada que foi reverter e fazer um comercial de cruzeiros para adultos, só que protagonizado por crianças, né? Ele não é de animação, é um live action, né? Mas mostra como também um pouco dessa ideia de você também fugir um pouco do óbvio, né? Eu acho que na animação, quando se trata de publicidade, eu acho que o animador ele tem que pensar fora da caixa, né? Eu acho que esse da Animalu é muito legal por conta disso, né? Você está assistindo, só depois que acabou mesmo que eu falei, olha, é uma publicidade que não tem cara de publicidade, né? E tá lá, né? Você vê a marca tal e muito bem feito. Então eu gostei, o pessoal da Kombi Studios aí tá de parabéns porque realmente me chamou muita atenção. Agora, depois o Paulo, depois quiser comentar mais, eu passo para ele aí. Mas da Globo, né? A Globo tem um papo que a gente vê muito aí nas mídias sociais. Fala, não, porque a Globo está quebrando, a Globo está falindo, a Globo está demitindo todo o seu elenco, né? A gente tem que entender o seguinte, a Globo ela não está falindo, ela está mudando um modelo de negócios que, olha, se eu disser que é antiquado agora, ele já era antiquado há 40 anos, né? Porque aquela história de você manter um elenco de estrelas, né, que são pagos mesmo quando não aparecem, ou você retém profissionais, tudo bem, eles são veteranos, estão há muito tempo, são especiais, mas também estão ali em papéis, mesmo no jornalismo isso também acontece, mas eles estão ali numa posição menor. Isso não é o que acontece no mercado internacional, né? Mesmo esse sistema de ter banco de estrelas, né, um banco de elenco fixo, isso aí Hollywood acabou lá em meados do século XX, né? E a Globo, até pouco tempo atrás, ainda tinha essa coisa de reservar artistas com exclusividade, o que inclusive, na minha opinião, e não só minha, mas de muita gente da área, prejudicou todo o mercado audiovisual brasileiro, porque com uma maior circulação as outras emissoras também cresceriam em qualidade com isso, você formaria, inclusive, novos talentos por conta dessa movimentação de artistas, né? Você E quer com dizer isso, que uma né? empresa do livre mercado não estava agindo de uma maneira legal com o livre mercado? É isso que você está me É, falando? exato. Não, mas por quê? Entendi. Se a gente for parar para pensar, Hollywood fazia isso, Claro, né? claro. Não, não, mas Ah, o meu ponto se mantém. é, Você está sim. certíssimo. E se a gente vai mais adiante, mesmo a Disney, a Warner e tal, ela tinha também aquela história de você ter aqueles. Agora esqueci o termo que tinha, era um conceito que era aqueles contratos que os atores amavam, né? Aqueles contratos longos que você fazia 3, 4, 5 filmes, né? Os produtores também tinham, né? E você fica preso ao estúdio, né? Você vai ter que fazer 3, 4 filmes aqui. O Will Smith era um deles, né? O Will Smith era um desses atores. Mas Ele tinha também fechava. aquelas negociadas também de, tudo bem, eu te empresto o ator. Principalmente mais antigamente, né? Você ainda Sim, conseguia negociar algumas coisas assim. exato, então. Mas a Globo, ela tinha essa questão aí até poucos anos atrás, né? Agora que eles perceberam que eles ganham mais liberando esses artistas e contratando por trabalho, né? Então aparece um projeto, você contrata aquele artista e libera ele. Se ele quer trabalhar para outra empresa, ok. Lógico que aí tem um problema de perda de identidade da emissora, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso fixo, né? De você ter algumas emissoras que têm uma cara, né? No caso do SBT, da Globo, né? Bandeirantes também, ela também, por conta de alguns apresentadores, ela também tem uma cara, né? Um, um significado que está muito colado com aquelas pessoas que a gente vê na tela,
mas ela precisa investir, ela precisa desse dinheiro para investir em outras coisas, em streaming, em coproduções de filmes e séries, né? E agora com com felicidade a gente vê que eles também estão investindo aí em coproduções de animações, né? Não tem como não começar falando do Perlimps, né? Do Ale Abreu, que é um dos nossos maiores talentos aqui da animação brasileira. Basta lembrar aí do Menino e o Mundo, que é um livro citado, inclusive, em livros técnicos aqui de animação. Estava lendo um sobre atuação, não sei se foi de atuação ou de adaptação em animação, e a animação do Ale Abreu é citada ali como um exemplo, então isso é um motivo de muito orgulho. Vai estrear agora em junho de 2022 no Festival de Annecy, uma produção da Buriti Filmes, né, com a Sony Pictures, a Globo Filmes, com a Globo, vai ter uma codistribuição aí com a Vitrine Filmes. Então, acho sensacional, e pelo que eu vi aí do hype desse novo filme, muito positivo, e a gente tem grandes talentos aí trabalhando nele, então, fantástico. O Arca de Noé, né, que é o que a gente já citou aqui do roteiro, com Marcela Diné e Rodrigo Santoro, que eles fazem dois ratinhos chamados Vini e Tom, né, que é uma homenagem aí ao Vinícius de Moraes e ao Tom Jobim, que me parece, eu não sei se o Paulo lembra, esse é um projeto que já estava rodando há um bom tempo, né? Dessa animação em homenagem ao Vinícius de Moraes. Me parece que eu já ouvi falar desse projeto há um bom tempo. Ele reapareceu agora. Isso, uma das coisas que eu ia comentar, assim, depois você ia falar, mas você já levantou a bola, na verdade, eu ia falar que, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa produção. Não, eu vi que tinha alguma coisa que ia ter um filme de animação que teria uma homenagem, né, pro Tom Jobim e Vinícius, e isso, eu vi, depois desapareceu, ninguém mais falou nisso, e agora soube agora desse projeto da Arca de Noé, então fico feliz. Eu nunca sou, assim, é a primeira vez que eu soube dessa produção, então não posso te ajudar nessa. Fiquei feliz. E o outro, que é o Abba e Sua Banda, que mostra as aventuras de um jovem príncipe em busca de sua identidade, que luta por um mundo melhor, mais verde e justo, que é uma produção da Freira, como a gente já disse aqui, com a Globo Filmes. Esse aqui parece que vai ficar o lançamento para 2024, e tem um elenco de vozes muito bom, né? O Felipe, o Zezé Mota, o Robson Nunes, Rafael Infante, muito legal. Olha, esse aqui também pelo que eu vi aqui da produção, tem um amigo que está envolvido aqui, pelo que eu vi, também é uma coisa muito interessante. Então, Globo Filmes, depois estou curioso para saber o que o Paulo vai falar. Mas o meu destaque, assim, de mais comentário, que me chamou mais atenção, e nem tem tanta relação com animação, porque é uma adaptação live action, mas eu acho que chama atenção justamente pelo que a gente fala sobre desenvolvimento e exploração de propriedades intelectuais, né, de IPs, é essa adaptação da história em quadrinhos, Maiara e Annabelle, que é do Pablo Casado e do desenhos do Thales Rodrigues. Eu não li inteiro, isso aí eu acho que eu estava em algum evento e estava alguém com essa graphic novel, com a revista na mão, e eu dei uma lida ali, li uma boa parte, e eu adorei o estilo, né? Então ali sem dar muitos spoilers, né? Mas ali tem duas funcionárias públicas, né? Uma é paulista e uma é cearense, né? Então a Maiara e a Annabelle, e uma é ninja e a outra é maga, e na descrição, né, elas batem ponto e lutam contra criaturas sobrenaturais na Secretaria de Controle, né, de acontecimentos lá fora do comum, né? Então é muito legal, né? Então ele tem toda a questão da brasilidade, né? Porque é uma produção brasileira, tem uma mistura aí de fantasia com comédia, com investigação policial, né? Conseguiu, com a boa recepção que teve, teve também uma campanha, né, de financiamento coletivo, né, e conseguiu depois ser publicado nos Estados Unidos, o que é uma grande qualidade, e também se tornou jogo para celular, né, que inclusive foi premiado. A adaptação, ela foi fechado o acordo com a Floresta, né, que é uma produtora da Sony Pictures Television,
E é o seguinte, eu acho que esse projeto, ele tem, assim, para mim, ele é muito especial, porque ele tem 3 características. Depois eu até fui pesquisar e eu vi um rapaz que se aproxima muito do que eu pensei quando eu li esse projeto, foi o rapaz do Comic Zone, que tem um canal de quadrinhos também. Eu vou muito pelo que ele falou. Que ele tem essa questão que tem a personagem, né, que é a maga, que é a ninja e tal, e é uma coisa, assim, quando a gente vê um projeto brasileiro que envolve sobrenatural, ou quando envolve super-heróis, é muito comum que esses projetos soem forçados, né? A gente sabe muito bem, super-herói brasileiro, a gente vai ler uma coisa meio zoada, né? Vamos falar a verdade. Neste aqui, não é forçado. Nesse aqui, você vai ler, você vai conhecer as personagens e não tem forçação de barra. Segunda característica, ela tem um forte apelo internacional, como eu já falei, até para ter conseguido ser publicado nos Estados Unidos. Ela, ela, ela é construída de uma forma que atrai quem não é do Brasil, e aí é uma coisa bem interessante que tem a ver com a terceira característica, que é a brasilidade, que a gente tem que pensar assim. Muitas vezes um produtor ele fala, mas a história que eu estou desenvolvendo ela é regional, né? Ok, ela pode até ser em seu conteúdo regional, mas você tem que pensar que hoje, por conta da tecnologia, né, que a gente tem que pode distribuir e exibir para qualquer lugar do mundo, o público ele tende a não ser mais regional, né? Ele é global. Então a gente pode desenvolver projetos que tenham até um caráter regional, mas com apelo internacional. E é o caso desse aqui do Maiara e Annabelle, porque ele tem uma brasilidade por conta de ser a história toda ela ocorre num ambiente urbano, metropolitano, no caso é Fortaleza, e é bem legal que seja lá em Fortaleza, porque como uma das personagens é paulista, ela trata de um fenômeno recente aqui das últimas 2 décadas, que tem acontecido mais fortemente, que é a migração invertida, né? Que antigamente você tinha uma forte migração, né, da população do Nordeste para o Sudeste ou para o Sul, e nos últimos anos nós temos visto a inversão disso, né, de pessoas que estão saindo, por exemplo, aqui de São Paulo e indo para as cidades do Nordeste. Então aqui é interessante porque mostra esse movimento inverso daqui do Sul para o Norte. Então trata desse assunto e também que embora seja uma história que seja fantasiosa, que tem esses elementos fantasiosos, ela é bastante crível, ela tem um pé na realidade. Então, para quem gosta, né, aliás, quando eu estava lendo, eu pensei nisso. Para quem gosta, por exemplo, de um Scott Pilgrim, essa história ela vai num tom bem parecido, né? Então, eu acho que nisso talvez é que tem essa atratividade também que o público estrangeiro possa também se sentir atraído e que torna o projeto muito interessante para uma adaptação. Eu gostaria que fosse uma adaptação em animação, mas escolheram uma adaptação live action. Mas eu acho que é um tipo de projeto aqui, como a gente discute muito sobre desenvolvimento, né, de IPs e de licenciamento. Eu acho que esse caso aqui dessa história em quadrinhos ela é exemplar, né? Que aliás vai ser a minha dica cultural, Maiara e Annabelle. Mas agora eu passo para o Paulo para ver o que ele tem para falar aí sobre essas notícias, essas novidades brasileiras. Eu vou começando mencionando o que você falou agora sobre, sim, eu também gostaria que fosse uma adaptação para animação, né? E Mas seria não fantástico se fosse encaixa, animação. total, Seria total, não fantástico, é encaixa. fantasia. Então, exatamente, infelizmente eu não li ainda, mas assim, é um quadrinho que toda hora aparece, sabe, em qualquer rede social falando dele, e só as pessoas que eu conheço sempre que já leram falam super bem, né? Então, é uma notícia bacana, ela não é necessariamente de animação, mas estamos falando de IPs e uma IP que vem de quadrinhos, né? Então, cara, total, desejo boa sorte, espero que a série seja boa, né? E eu já quero engatar falando, isso que você mencionou foi muito bom, Selby, que você falou da questão de, mas é regional, É. né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o seguinte, o pessoal às vezes esquece, é que a gente está acostumado, a gente já está há décadas recebendo esse tipo de conteúdo.
Mas se vocês estão nos ouvindo, têm dúvidas se os Estados Unidos, por exemplo, produz animação pensando no resto do mundo em questão de temas, né? Tipo, quais são as referências que a gente vai usar, eles vão fazer para eles. Eles vão fazer para a história que está na cabeça deles, que fala da infância deles, sabe? Muita gente aqui gosta do Spielberg, né? Porque, nossa, foi a nossa infância, né? Com os filmes e tudo mais. Mas pega a referência do Spielberg, de quando ele estava crescendo, quando ele era criança, já começo de adolescência, sei lá, década de 60, 70, nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a realidade brasileira? Não é. Nada. Mas a gente já compra conteúdo dos Estados Unidos desde quando? Né? Óbvio que você fazer o conteúdo, e a gente se acostumou, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Óbvio que a gente falando de mercado, as empresas vão querer olhar para algum tipo de conteúdo e falar assim: ok, eu estou procurando por algo assim. Você tem, né, toda a expectativa do comprador, do distribuidor, né, do exibidor. Né? Por isso tem que tomar muito cuidado, porque se você for só por esse caminho, você não compra mais nada de novo. E a gente já vem falando aqui na animação já faz um tempo, e a gente usou a Disney, inclusive, como referência, que eles estavam aplicando não só em novas produções, novas IPs no Japão, mas principalmente na África. Se você ficar nessa, só de falar assim, deixa eu comprar o que é seguro, você não vai apresentar mais nada de novo. Você não melhora a representatividade, você não melhora conteúdos novos, conteúdos diferentes, né? Então, sabe, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque aí também tudo é fácil, desculpa porque o produto não deu certo, porque é um produto muito regional. Não é bem assim, né? Então esse é um ponto que eu achei legal para falar. Então, assim, puxa, mas de qualquer maneira eu desejo muita sorte. Eu espero mesmo que a série seja boa e que seja tão boa que alguém tenha a sacada de fazer assim, vamos fazer um spin-off, vamos fazer alguma coisa em animação também. Vai que, porque assim, o material tá pronto. E você falou do Scott Pilgrim, realmente, as capas, eu acabei de, agora, um pouco antes da gente começar a gravar, eu dei uma procurada, né, para ver como é que estão algumas artes da série. E as capas dos quadrinhos, acho que se não me engano é a Conrad que hoje tem a licença, isso, né? É a Conrad. Lembra, a referência é muito clara, né? Não é uma cópia descarada, mas assim, a referência realmente é muito clara. Isso é legal, tá? Isso é bem legal. Agora, bom, com referência a Animalu, o que eu queria falar é o seguinte. Você falou da publicidade, né? A publicidade hoje já não é a mesma publicidade da década de 80 e um pedaço da década de 90. Tá? Porque hoje praticamente ou tudo que você assiste não tem publicidade, ou quando tem, 5 segundos depois você pode pular. Né? Então, falando, né, publicidade da maneira, né, os comerciais como a gente estava acostumado a ver. Agora com a questão do AVOD, que a gente já falou em programas anteriores, né, com o sistema de streaming, pode ser que apresentem alguma coisa diferente. Né? Mas assim, a gente já tem anos e anos de YouTube que o processo é esse. Só que o YouTube, obviamente, por ser uma plataforma de graça, ele tem essa permissão. Pelo fato de você já tá partindo do princípio, né, de eu vou ter que ver o streaming, eu vou ter que ver propaganda, né? Pode ser que coisas interessantes comecem a sair daí. Vamos acompanhar. Mas tem que se realmente pensar em novas maneiras de anunciar. Né? E nessa conversa rápida, acabei lembrando, até puxei aqui para ver, eu lembro disso até hoje, porque realmente marcou, porque são realmente um conteúdo muito bom, que é de uma série de curtas que a BMW fez em 2002, ok, não é de animação, tá? Mas é um conteúdo para que ela queria vender um carro lá, um novo modelo do carro deles, não só um, porque na verdade vários modelos de carros da BMW apareciam nesses curtas, né? Que era chamado The Hire, tá? Que era isso, assim, o curta da Animalu, né, o comercial da Animalu especificamente, ainda chega no final, por mais super bem amarrado que seja, e realmente a marca parece assim, é mencionado o nome da marca, então fica claro o porquê, né? Já os curtas do The Hire, não. Digamos assim, dentro do storytelling, né, dentro da narrativa dos curtas, o fato do motorista lá, né, do The Driver, que eles chamam, tá dirigindo um carro da BMW em algum momento, é um detalhe. Lógico, todo curta é super, a fotografia é super linda, os carros são super bem enquadrados. Não quer dizer também que o carro sobreviva no final do curta. Eu lembro de um curto especificamente que o carro é perseguido por um helicóptero que vai metralhando. O carro toma tiro à vontade, né? Obviamente que ele fica, vamos dizer assim, ele fica bem no final, né?
Mas, assim, é uma série muito boa, você encontra facilmente no YouTube, tá? Então, procurar The Hire, que seria o contrato, né? A contratação. E eu não vou lembrar. Ah, tá. Tô com os nomes na minha frente. Que é com o Clive Owen, tá? E aí ele é o personagem principal. E aí você tem vários atores diferentes. Esse episódio, esse curta que eu falei especificamente do helicóptero, é com o Don Cheadle. Para quem não está associando o nome à pessoa, é o Máquina de Guerra nos filmes do Vingadores. Tá? E tem vários diretores, o Ang Lee mesmo, o Ang Lee, que é antes de dirigir o Hulk, o que todo mundo fala que era o Hulk, que hoje que é o Hulk de borracha, né? Ele já tinha assinado para fazer o Hulk, tanto que o episódio dele especificamente termina com uma criancinha que se machucou uma hora e ela tá com um band-aid do Hulk. Né? Foi uma referência específica. Então, assim, é uma série muito boa, e pensar dessa maneira diferente, e volto com a questão do Animalu, é isso, sabe? Como que você consegue encaixar, fazer um conteúdo que ele não necessariamente, que eu sei que a proposta de dois é um pouco diferente, mas ele está apresentando publicidade de uma maneira diferente. Né? Então pode pensar, vamos começar a pensar agora também de novas maneiras. Né? A contratação da Animalu para fazer o da GTX, e também porque tem vínculo. Né? Faz todo sentido uma personagem de animação falar sobre, como poderia colocar um personagem de games mesmo, né? Falar sobre uma placa de vídeo. Né? E isso que o Sérgio falou, que realmente acho que o roteiro ficou muito, muito bem azeitado, né? No processo. O Bruno tá lembrando aqui do Gary Oldman, que é, para mim, o melhor episódio, que é ele e o Danny Trejo, sabe? Que é com o... Qual o nome do músico? Ah! Esqueci. Que é um... ele vai... O motorista vai levar esse músico para falar com o... Ah, foi a Ana, não foi o Bruno, desculpa. Foi a Ana que falou. Os produtores querem o crédito aqui, viu? Faz sentido, né? James Brown. O James Brown, o motorista, que é o Clive Owen, ele leva o James Brown para que ele quer renegociar o contrato com o Diabo, porque foi por causa do contrato com o Diabo que o James Brown se tornou famoso, e o Diabo quem faz é o Gary Oldman. Né? Para mim, todos os curtas são bons, mas esse para mim é o melhor. Né? Então, pensar a publicidade de uma maneira diferente, gente. Como eu tinha comentado, né, o Arca de Noé agora indo para os filmes, né? Primeiro, muito bom saber, porque eu não sabia que a Globo Filmes estava envolvida na produção do Perlimps. Então, eu acho muito legal ela tá fazendo isso, inclusive com parceria com o canal Gloob, né? Então, provavelmente o Gloob vai exibir em algum momento o Perlimps. E o Perlimps está realmente... tá com bastante publicidade, né? Tem um comercial do Gloob que é musical, que tá rodando toda hora, eu vejo o Gloob tá na televisão. Não tô acompanhando isso, não estava sabendo. Mas assim, bom, em algum momento o Perlimps vai passar lá, e pelo trailer que saiu agora, alguns dias atrás, o Perlimps está muito bonito. Ele é completamente diferente do Menino e o Mundo. Ele tem para mim, uma vibe muito mais comercial. Né? O Menino e o Mundo realmente, para mim, é um trabalho muito mais... É muito complicado usar esses termos, né? Assim, tipo artístico, comercial, né? Mas eu entendo, com pouca cabeça de produtor, eu entendo que encontrar um mercado para o Menino e o Mundo deve ter sido complicado, tá? Sim. Mas realmente é um filme muito interessante, tá? Não estou tirando valor nenhum dele, né? O Perlimps parece uma produção muito mais comercial, mas está muito lindo, pelo menos pelo trailer, está muito, muito bonito, tá? O Arca de Noé, tinha comentado com o Selby, não tinha ouvido falar realmente dessa produção, e me deixou um pouco frustrado porque eu procurei coisas sobre ela, não achei absolutamente nada, a não ser uma menção do tipo, olha, vai ter esse filme, é isso, né? É isso. Em compensação, eu também não tinha ouvido falar do Abba e sua banda. Também não fazia ideia que projeto era esse. Fui procurar e já tem coisa, já tem bastante, já tem trailer até, né? Tem o site deles, que é o abaisuabanda.com.br, tá? Inclusive com versão em inglês. Character design, que seria toda a parte visual do filme tá muito bonito, né? Tanto que tem a participação mesmo do Pedro Conte, né? Que a gente mencionou. Só eu queria deixar um toque aqui. O pessoal que fez o trailer, tem alguma coisa errada com o trailer. O que houve? Eu não vi o trailer, eu tô curioso. Então, eu poderia dizer que assim, há um problema de... A edição em si, gente, pode melhorar, tá? A edição. Agora, tem algum problema sério com a mixagem de som. Sério, sabe? Parece que tá faltando trilha, parece que a trilha lá entra e sai em momentos estranhos.
A dublagem tá estranha. Eu não sei se eles fizeram um trailer tudo com áudio temporário, né? Com temp sound, sabe? Alguma coisa assim, mas tá estranho. Tá bem. Não tá legal. Não tá legal. Aliás, Assim, só para pontuar. Muito legal. Só para pontuar, a gente costuma, não sei o Paulo, né? Eu sei que eu critico muito os trailers dos filmes americanos, né? Que conta a história toda, são editados de uma forma, né? Mais para causar barulho do que para vender o filme como poderia ser vendido melhor, né? Inclusive, geralmente os melhores trailers de filmes americanos são feitos no Japão, né? Quando é lá para o Japão, eles são muito bem bolados, né? Mas aqui fica uma crítica que geralmente trailer de animação brasileira não vende bem os projetos, né? Uma coisa que talvez aí o pessoal precise ajustar, porque realmente, mesmo o Menino e o Mundo, eu lembro que o primeiro, não sei se foi o teaser, eu não lembro qual que eu fui o primeiro, que eu lembro que não vendeu bem a ideia do filme, né? Já é um filme difícil, né? Para vender assim poucos segundos, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa até pesquisar se tem alguma coisa escrita até sobre isso, né? Mas que há um problema assim com os trailers, né, das animações. Com os filmes em geral, mas as animações acaba pesando muito. Sim. Esse problema do trailer continua, porque mesmo se essa questão. Porque assim, a edição do trailer, a maneira que ele é cortado, não tá legal. Não tá legal. Ele não vende, ele não tem. O que seria vamos chamar assim, os money shots, né? Aquelas cenas mais legais e tal. Não é bem amarrado, né? De uma narrativa de trailer mesmo, ele não é bem amarrado. Mas até aí, assim, realmente não é nenhuma novidade, infelizmente. Eu acho que dá para melhorar bastante ali. Mas especificamente, depois, sabe, você entra lá, o abaixoabanda.com.br e dá uma olhada. A mixagem de som ali tá complicada. Deu algum problema ali. Eu não sei se foi feito com tempo e foi colocado desse jeito mesmo. Porque também acontece, porque o trailer, ele tá com versão tanto em inglês quanto em português. E tem dublagem também em inglês e em português. Mas os dois estão assim? Como dois? Os dois estão com os mesmos problemas. Os mesmos tá. problemas. O de mixagem, Achei que mesmo só um problema. estava com problema. Não. É os dois. Eles só substituíram o áudio em português por áudio em inglês. Tá. Vice-versa, não sei qual foi feito primeiro. Né? Se você, a primeira vez que eu acessei a abaixoabanda.com.br, ele me jogou para a versão em inglês do site. Tá. Né? O site também, ele está incompleto, tem seções ali que estão com o Lorem Ipsum, que eu não achei muito legal, não. A não ser que eu tenha dado muito azar, né, de ter acessado o site agora, que eles acabaram de colocar no ar, né? Mas assim, ainda assim, sessão com Lorem Ipsum, também achei estranho. De qualquer maneira, eu sei que eu não estou falando agora necessariamente da produção, tá? Porque a produção em si parece muito legal. Tá tudo muito, assim, uma qualidade realmente muito boa. O trailer não tá com uma edição boa e tem esse problema da mixagem de som, né? Mas aí são coisas que não sei como é que realmente é a produção. Como eu falei, eu mesmo não sabia dessa produção até ver essa notícia, né? Mas só um comentário, porque infelizmente é uma coisa que pode atrapalhar a venda, né? Então, assim, digo, vender, né, para as pessoas, para o público mesmo, tá? Mas, cara, eu desejo a melhor sorte, porque realmente a animação, o character design, tá tudo muito bonito, mesmo, né? E eu acho que do meu lado é isso que eu tinha para comentar. Sim. Porque eu não sabia mesmo que o meu ponto com essa de fazer segmento era justamente falar da questão das IPs. Então, gente, vamos continuar investindo em IP. E eu sei que é complicado, mas volto naquele papo que eu venho falando há não sei quantos programas já. Precisamos de investimento. Precisamos não só de novas, e eu quero complementar um negócio aqui, não só de novas de leis que realmente suportem melhorem o investimento público, mas também dê possibilidade para o investimento privado, mas também que haja essa boa, porque assim, eu posso até usar o termo boa vontade aqui, tá? Mas é um mercado que dá para fazer muito dinheiro, gente. Então, investir em conteúdo, investir em IPs que sejam brasileiras, não é só uma questão de boa vontade, não é só uma questão que tem muita gente que fala isso também, que é que é esmola para artista, sabe? Dá para fazer muito dinheiro, gente. Pô, um dos maiores conglomerados do mundo é a Disney hoje. Vocês estão de sacanagem comigo? Estamos falando, falamos agora no segmento passado, falamos da Tencent. Que tudo bem, que eu sei que a Tencent também ela é muito mais espalhada nas linhas de negócio dela, mas uma das principais linhas de negócio dela é games, é produção de visual.
incluindo animações, incluindo filmes, sabe? Licenciamento, a parte de música, tudo isso é amarrado, muito bem amarrado, coisa que o Crunchyroll consegue nadar de braçada, ele conseguiu amarrar esses pontos, né? Da produção e do licenciamento. Né? Não vamos só ficar esperando, vamos investir, porque esse é um investimento de médio e longo prazo, sabe? E tem que investir agora, porque, assim, já tá ficando num nível complicado. A tendência mais para frente é ficar, o mercado vai começar a se fechar cada vez mais. Né? Então, vamos investir. Isso é bom, dá resultado, sabe? E é isso. Espero o melhor para todas essas produções. Pessoal da equipe da produção do Abba e sua banda, acerte a questão do trailer lá, porque realmente tá, principalmente a mixagem de som tá estranha. E é isso.